Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus, né? E nós sabemos que para alcançar de Deus graça, nós precisamos ter intimidade com Ele. Amém? Vamos louvar. Glória a Deus. Aleluia. Vocês... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir o segredo que eu tenho para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Oh, filho, escute. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Oh, filho, podes também contar comigo, seja lá para o que for. E 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Oh, filho, oh, aleluia. Que a sua prioridade seja buscar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, se coloca de pé mais uma vez e vamos, por reverência à palavra de Deus. Irmãos, está aqui o presbítero Alexandre, companheiro, amigo, já há alguns anos, Alguns anos.
E aonde eu vou, eu convido ele para pregar, irmãos. Porque ele é uma bênção, ele é um homem de Deus e prega a Bíblia, que é o mais importante. Amém? Vou passar para ele em nome de Jesus. Ele já é abençoado, irmãos, não vou nem orar. Se quiser fazer oração antes, fica à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu também, meus irmãos, mais uma vez. Poder estar na presença de Deus com os irmãos, conhecendo esse povo aqui, do Ministério do Belém, aqui de Chico de Paula, que eu não conhecia. Que Deus abençoe os irmãos. Agradecer, pastor Jameson, Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Capítulo 14, versículo 16 do Evangelho, que segundo escreve João. Vai falar sobre o Espírito. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Versículo 26. Quem achou diz amém? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, Jesus estava a caminho do Gólgota para morrer pela humanidade na cruz do Calvário. Jesus estava com os seus discípulos e Jesus, sabendo que a sua partida estava próxima, Jesus ele tem uma preocupação no seu coração. A preocupação de Jesus era deixar alguém que ficasse em seu lugar para dar continuidade ao ministério da palavra da salvação. Até mesmo os discípulos também estavam preocupados. Se o mestre partirá, quem ficará conosco para nos auxiliar? Quem ficará conosco para nos consolar? Então Jesus, sabendo da preocupação dos discípulos, e Jesus também querendo tirar essa preocupação dos seus corações, Jesus então no capítulo 14, versículo 26, Jesus vai dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Jesus está dizendo para os discípulos que o Pai enviará o Consolador para que fique com os discípulos para sempre. E a Bíblia diz que esse Consolador, ele vai fazer 3 coisas. Primeiro, Consolador. Segundo, ensinará. Terceiro, vai fazer lembrar de todas as coisas que Jesus ele tinha dito. Mas eu quero pregar aqui sobre o tema da campanha, baseado no texto que eu acabei de ler. O importante saber é quem é o Espírito Santo. Para alguns, o Espírito Santo é uma força mística. Para outros, o Espírito Santo é uma força impessoal que Jesus vai dar aos seus seguidores. Mas esse pensamento é um pensamento errôneo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo, ele é Deus. Eu vou repetir.
O Espírito Santo, ele é Deus. Aonde que eu vejo isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 3 e o versículo 4. Vocês lembram quando Ananias e Safira, ele vende uma propriedade, ele pega parte dessa propriedade para si, e a outra parte da propriedade, ele vai levar e depositar aos pés dos apóstolos. Pedro, sendo usado por Deus, vai dizer: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que guardasse metade da herança? E ele vai dizer: se você tivesse vendido, era teu, e se você tivesse guardado, também estava no teu poder. Por que deixasse descer esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então a Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo também é eterno. O Espírito Santo não tem começo e também não tem fim. Ele é eterno. E aonde eu vejo isso? Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14, está escrito. Capítulo 9, verso 14, está escrito: mesmo o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito é eterno, não tem começo e não tem fim. O Espírito de Deus, ele estava na criação, criando os céus e a terra, e também na formação do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus estava na criação dos céus e da terra. O Espírito também estava na criação e formação do homem. No capítulo 1, versículo 26 de Gênesis está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos está no plural. Então tinha mais do que um. Quem é que estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito, ele é Deus. O Espírito é eterno. E o Espírito estava na criação dos céus e da terra e na formação do homem. Na Bíblia, o Espírito Santo tem algum símbolo. Na Bíblia, o Espírito Santo representa a pomba. O Espírito Santo representa a chuva. O Espírito Santo representa o rio. O Espírito Santo representa o orvalho. O Espírito Santo representa o azeite. O Espírito Santo representa também fogo. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento, na época do ministério de Jesus, e também na graça, que é em Atos dos Apóstolos. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver algumas expressões como: o Espírito Santo, ele veio, o Espírito Santo repousou, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo lhe envolveu, o Espírito Santo lhe impeliu, e o Espírito Santo se manifestou. Era dessa forma que o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa. O Espírito sobreveio, o Espírito repousava sobre alguma pessoa para capacitá-la para uma obra específica e poderosa de Deus na face da terra. Esse era o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito, ele tem três fases. A primeira fase está no Antigo Testamento. A segunda fase é durante o ministério de Jesus. E a terceira fase é na graça, começando em Atos
dos apóstolos. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele não vinha e descia e se apoderava de qualquer pessoa. Somente 4, pelo menos, pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus. A primeira pessoa a receber o Espírito de Deus eram os profetas. Profeta era uma pessoa designada por Deus para receber o Espírito Santo de Deus. E o primeiro profeta a receber o Espírito de Deus foi Moisés. Moisés não era somente o libertador, mas Moisés também era profeta. Em Números capítulo 11, versículo 25, fala que Deus vai tirar o espírito de Moisés e vai distribuir para 70 anciões. Quando 70 anciões recebem o Espírito de Deus, que o próprio Deus tira de Moisés, distribuindo para 70 anciões, eles começam a profetizar e se alegrar. A segunda pessoa autorizada por Deus para receber o Espírito Santo era os reis. Os reis eram a pessoa designada e autorizada por Deus para receber o Espírito Santo. O primeiro rei a receber o Espírito de Deus foi o rei Saul. No capítulo 10, versículo 6 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul, ele vai para o outeiro de Deus, aonde estava a guarnição dos filisteus. Quando ele entra na cidade, ele vai encontrar alguns profetas que vinham descendo do outeiro de Deus. Eles vinham com tambor, eles vinham com harpa, e eles vinham com tamborim, dançando, pulando e profetizando. Diz a Bíblia que quando Saul encontra esses profetas descendo do outeiro de Deus, a Bíblia diz também que Saul fica cheio do Espírito de Deus, começa também a pular e a saltar e a também profetizar. E a Bíblia diz que ele foi mudado para um outro homem, ou seja, a sua característica, o seu caráter mudou. A terceira pessoa designada por Deus para receber o Espírito Santo no Antigo Testamento era os juízes, e o primeiro juiz de Israel é chamado Otiniel. A Bíblia diz em Juízes capítulo 3, versículo 10, que quando Deus vai usar Otiniel para libertar o povo de Israel das mãos do rei da Síria, diz a palavra de Deus que o Espírito tomou Otiniel e ele pelejou e libertou todo o povo de Israel das mãos do rei da Síria. A terceira pessoa, a quarta pessoa autorizada por Deus para receber o Espírito Santo era uma pessoa narizeu. Vocês lembram de Sansão? Quando o anjo veio dar a notícia para o pai e a mãe de Sansão, o anjo vai dizer assim: não passa navalha na sua cabeça, não faça com que ele beba bebida forte, porque ele será narizeu do Senhor, uma pessoa consagrada somente para Deus. Sansão era cheio da força e do Espírito Santo de Deus. Agora, olha só, o bonito é agora, no Antigo Testamento somente essas pessoas eram autorizadas por Deus para receber o Espírito Santo. Mas quando eu leio a Bíblia em Joel capítulo 2 versículo 28, Deus vai quebrar o protocolo, Deus vai quebrar dogma, e Deus vai usar o profeta Joel dizendo: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu vou repetir: e naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, não tem mais distinção, não é só profeta, não é só rei, não é só juiz e nem narizeus que vai receber o Espírito Santo. Agora é toda a carne que vai receber o Espírito Santo de Deus. Você não pegou não? Mas agora nós temos autoridade de Deus para receber o Espírito Santo. E quem quer o Espírito Santo, levanta a mão para dar glória ao nome de Jesus. Deus te deu essa autoridade.
Agora não tem mais distinção. Agora não é somente profeta. Agora não é somente rei. Agora não é somente juízes. Agora não é somente uma pessoa que é consagrada a Deus. Agora é toda a carne recebe o Espírito de Deus. Aleluia! Você pode ser pobre e recebe o Espírito de Deus. Você pode ser rico e recebe o Espírito de Deus. Você pode morar de aluguel, recebe o Espírito de Deus. Você pode ter casa própria, recebe o Espírito de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Agora o Espírito de Deus está disponível para todos aqueles que querem receber o Espírito de Deus. Todos. A promessa para todos. Só que existem algumas condições para receber o Espírito de Deus. A promessa é para toda a carne, ou seja, todo ser humano. Só que existem algumas atitudes que vai me ajudar a receber o Espírito de Deus. A primeira atitude está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 28. Lembra quando Pedro está cheio do Espírito de Deus? Alguns varões vão perguntar: e nós, o que faremos para ser salvo? Pedro vai tomar a palavra e, cheio do Espírito de Deus, Pedro vai dizer: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito de Deus. A primeira atitude para um homem ou uma mulher receber o Espírito de Deus nessa terra é se arrependendo dos seus pecados, é mudar de vida, é mudar de atitude para receber o Espírito de Deus. Se não se arrepender dos pecados, não recebe o dom do Espírito de Deus. Se não mudar as atitudes, não recebe o dom do Espírito de Deus. Esses homens queriam receber, mas o apóstolo Pedro pregou a verdade, porque o apóstolo Pedro não é como muitos pregadores que tem por aí, que fica massageando o ego de alguém. A palavra tem que ser pregada como ela é. Para receber o Espírito Santo de Deus, o dom de Deus não é de qualquer maneira, não é andando de qualquer maneira, falando de qualquer maneira, agindo de qualquer maneira. Tem que se arrepender dos pecados para receber o dom do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira característica: se arrepender dos nossos pecados. Segunda característica: ficar na posição que Deus te colocou. Capítulo 2, capítulo 24, verso 49 de Lucas. Jesus vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse revestimento de poder era o Espírito Santo que desceria sobre os servos de Deus que estavam no cenáculo do templo, orando a Deus e esperando o Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção é que a promessa foi feita para 500 irmãos. Somente 120 irmãos perseveraram para receber o poder do alto. Somente 120 irmãos oraram para receber o poder do alto. 380 pegaram o beco e sumiram. Não tiveram paciência de ficar na posição que Deus colocou. Deus está dizendo: para receber o Espírito Santo, fiquem na posição, fique aonde eu te coloquei, não arreda o pé de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que 380 não obedeceram a ordem, 380 não ficaram na posição. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até
até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, Jesus está dizendo: enquanto o Espírito não vier, não saia. Enquanto o Espírito não vier, não vá para a tua casa. Enquanto o Espírito não vier, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de servir. Jesus está dizendo: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. 380 não receberam, porque não ficaram na posição que Jesus pediu para ficar. Deus está dizendo aqui, tem gente que está saindo da posição, e Deus está dizendo: continua na posição, continua como a estaca, não saia da posição que Deus te colocou, porque Deus vai renovar, Deus vai batizar, Deus vai transformar, Deus vai te encher do Espírito de Deus. A promessa foi feita para 500, só 120 ficaram lá. Jesus, eu quero. Jesus, foi o Senhor que prometeu. Já viu, pastor James? É assim. Aí depois os 380 olhou para os 120 e falou: rapaz, que poder é esse aí? Ué, você já esqueceu? Jesus falou para nós ficar na posição. Vocês saíram, agora busquem. Aí depois, que quando alguém vê o irmão falando em língua estranha, irmão pregando que é uma beleza, louvando que é uma beleza, aí vai falar: está querendo se amostrar, não é se amostrando dom, é Deus que batizou ele com o Espírito Santo, ele está cheio de Deus, porque não saiu da posição que Deus colocou. Na escola dominical nós até debatemos isso, e eu dizia: se eu estou trabalhando e o Gabriel está trabalhando na oficina, só que lá na oficina o Gabriel está jejuando, lá na oficina o Gabriel está orando, lá na oficina o Gabriel está vigiando, e eu no meu trabalho não estou orando, não estou vigiando, não estou na posição. Quando eu chegar no culto, quem é que vai sentir mais de Deus? Sou eu ou é o presbítero Gabriel? É o presbítero Gabriel. Ou seja, quem estiver buscando o Espírito Santo e não desistir, vai chegar uma hora que Deus vai tomar a tua vida de uma tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: que é isso? Você vai falar: o Espírito de Deus que está na minha vida. Tem gente querendo voar como o outro está voando. Tem gente querendo cantar como o outro canta, pregar como o outro prega, orar como o outro ora, mas eles faz parte do 120, você faz parte do 380. Deus está dizendo: sai daí e vem para cá buscar o batismo do Espírito Santo e ser cheio de Deus. É assim. Não saia da posição. Seja cheio do Espírito Santo. Terceira atitude: orar. O próprio Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 9 até o 11. Jesus disse: qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo ovo lhe dará algo que não seja? Por isso eu vos digo que se vocês, sendo mal, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito a todos que lhe pedirem. Se um pai da terra, Jesus está dizendo: vocês sendo maus, porque nós somos maus, tem um pouco de maldade em nosso coração, só que nós não damos lugar, mas que tem. O próprio Jesus está dizendo: se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai que está no céu vai dar o Espírito Santo para todos que lhe pedirem. É que na oração a maioria de nós pede casa.
Na oração, a maioria de nós pede carro. Na oração, a maioria de nós pede. Mas dentro da oração, nunca pede: Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo na minha casa. Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo quando eu for ministrar a palavra. Eu quero o Espírito Santo quando eu vou cantar, quando eu vou dirigir, quando eu vou pastorear. Na nossa oração pedimos tudo que é da terra, mas esquecemos de pedir as coisas que são do céu. O Espírito Santo é dado por Deus para aqueles que pedem em oração. Quarto, obediência. Atos capítulo 5, verso 32. O apóstolo Pedro dizendo para o Sinédrio: nós somos testemunha dessas palavras, como também o Espírito Santo, ao qual o Pai lhe dá a todos que lhe obedecem. O apóstolo Pedro está dizendo que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Desobediente não recebe Espírito de Deus, não adianta. Desobediente aos mandamentos, os princípios, não recebe o Espírito de Deus, não. Mas obediente recebe a graça, o Espírito de Deus Todo-Poderoso. O pastor falou no começo aqui que não é fácil, não é mesmo? Tem que obedecer, pedir oração, ficar na posição e se arrepender dos pecados. Mas dá para fazer isso aí. Quando eu falo tudo isso aqui, eu sei que ninguém é perfeito, ninguém. Mas o que Deus quer ver dentro do nosso coração é pelo menos o esforço. Eu não obedeço 24/48, você acha? Não, eu não sou hipócrita, irmão. Várias vezes eu estou desobedecendo. Todo mundo é assim. Todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Mas o que Deus quer ver é esforço, pelo menos. O que Deus quer ver é você não se entregar. Deus quer ver você lutando contra tudo que é errado. Tem duas: uma luta contra o que é errado, a outra se entrega. Quem vai ser batizado pelo Espírito de Deus aqui? Aquele que está lutando contra o errado. É isso que Deus quer ver. Quando o Espírito Santo vem, quais são as obras do Espírito Santo? Eu estou acabando aqui, só vou pegar 3. Qual as obras do Espírito Santo? A primeira obra do Espírito Santo é consolar. Capítulo 14, verso 26, que eu acabei de ler. Mas aquele consolador. A primeira obra do Espírito Santo é consolar o homem, consolar a mulher. E todos nós, por muitas vezes, passamos por tristeza, por decepções, por angústias, mas temos o Espírito Santo que nos consola. E olha, deixa eu te falar a verdade: por muitas das vezes, pai e mãe não consola, irmão não consola, esposa, esposo não consola. Eles até tentam, mas o consolo não chega. Eles até tentam, mas parece que o nosso coração não fica tranquilo. Mas ainda que eles tentem e não consigam, nós temos o Espírito de Deus, que é o consolador das nossas almas. O Espírito Santo de Deus está conosco, e o Espírito de Deus te consola quando você chora, te consola quando você está triste, te consola quando ninguém consegue te consolar. O Espírito de Deus te consola nessa noite. Aleluia! Ele só não consola, mas ele também vos ensinará. Jesus está dizendo: quando ele vier, ele vai consolar. Quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Aleluia! Na obra de Deus só não trabalha quem não quer.
Na obra de Deus só não faz nada quem não quer. E por que, Alexandre, você está falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus primeiro consola, depois ensinará todas as coisas. Quem não sabe pregar, o Espírito Santo te ensina. Quem não sabe tocar, o Espírito Santo te ensina. Quem não sabe ser diácono, o Espírito Santo te ensina. Quem não sabe dirigir igreja, o Espírito ensina. Quem não sabe reger um grupo, o Espírito Santo ensina. Então não arrume desculpa para fazer a obra. Só tenha um coração disposto para Deus usar, porque o Espírito de Deus te ensinará. Aleluia, o Espírito vai te ensinar, o Espírito vai te ensinar, o Espírito vai te ensinar. Se não tiver professor da terra, tem problema não, tem um professor do céu, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. Eu perguntei para o pastor, como que você aprendeu a trabalhar? Ele falou, só pela misericórdia de Deus. Eu entendi. É Ele. O Espírito usou aqueles dois homens para fazer o tabernáculo, para fazer a arca da aliança. É o Espírito de Deus que tomou aqueles dois homens para poder fazer. O Espírito não só ensina a trabalhar na obra, mas o Espírito também ensina a trabalhar circularmente aqui nessa terra. Como é o nome deles? Nem esqueci o nome deles. Eles não tinham formação de carpinteiro, mas o Espírito Santo também é carpinteiro, e ele usou os dois homens para fazer a arca da aliança e os tabernáculos, deu a medida e deu tudo. O Espírito Santo também ensina a trabalhar circularmente na face da terra. Terceiro, no mesmo texto, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. A Bíblia tem 366 livros, mais de 1000 promessas. E aí? Você vai lembrar de todas? Não, né? Mas o Espírito Santo de Deus te faz lembrar. Tudo o que você estudou, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar. Glória a Deus. Mais uma característica do Espírito Santo que me chama a atenção é no capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus consolava, mas Jesus partindo mandou outro, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Você não entendeu? Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele não é interesseiro. Não é como os muitos amigos que nós tínhamos, que enquanto eu estava com dinheiro no bolso, estava na minha casa, batendo na minha porta, andando comigo para cima e para baixo. Mas quando eu perdi tudo que eu tinha, olhava para um lado, os amigos sumiam, olhava para o outro, não tinha mais ninguém. Ou seja, eles só estão comigo por interesse. Eu não tendo mais com que o abastecer, eles saem e eu fico sozinho. Mas o Espírito de Deus não, vai ficar conosco para sempre. Se não tem amigo, o Espírito Santo está contigo. Ainda que alguém te abandone, o Espírito Santo não te abandona. O Espírito está conosco para sempre. Não nos abandona. Para sempre. Todos os dias. Só mais essa aqui me chamou a atenção quando eu li. O Espírito Santo, o que ele veio fazer? Ele veio orientar na seleção de consagrar alguém.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2 está escrito que na igreja de Antioquia existiam profetas e mestres. Entre eles estava Saulo, Barnabé, Cirineu e outros homens que estavam servindo a Deus em jejum e oração. E o Espírito Santo bradou dizendo: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. A Bíblia diz que eles, jejuando e orando, colocaram as mãos na cabeça de Saulo e de Barnabé e enviaram eles para a obra que Deus tinha chamado. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles foram consagrados e separados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Essa época ela pelo Espírito de Deus, mas hoje em dia parece que não é mais pelo Espírito de Deus, é por causa do dízimo que ele tem, da amizade que ele tem, ou porque é parentesco. Mas Deus não mudou, e o Espírito de Deus ainda separa homens para realizar a sua obra nessa terra. Não separe alguém pelo dízimo que ele tem, não separe alguém porque é parentesco, separe alguém quando o Espírito de Deus mandar separar. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia! O Espírito de Deus ainda separa homens para a sua obra. O Espírito de Deus ainda separa mulheres para a sua obra. O Espírito de Deus ainda separa. O Espírito de Deus ainda separa, ainda unge, ainda leva para fazer a sua obra na face da terra. O Espírito de Deus está conosco. Senhor meu Deus e eterno Pai, Teu Espírito está aqui. Oh Espírito Santo da verdade, não nos abandone, Senhor. O Senhor disse que vai enviar outro Consolador para estar conosco para sempre. Pai, nós precisamos do Teu Espírito para nos guiar. Nós precisamos do Teu Espírito para nos consolar. Nós precisamos do Teu Espírito para nos reger. Nós precisamos do Teu Espírito para pregar, para cantar, para evangelizar. Espírito de Deus, fica com a Tua igreja, fica conosco. Vai embora comigo, Espírito de Deus. O Espírito de Deus não habita em templos feitos por mão de homem. O Espírito de Deus habita dentro de nós, dentro de você. O Espírito de Deus é a tua morada. Você é a morada do Espírito de Deus. Lavachanda labracaiaté. O Espírito Santo de Deus, renova, Jesus. Espírito de Deus, fica conosco. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, e nos renova e nos faz sentir a Tua presença na hora que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Aleluia. Irmãos, 1 minuto de glória a Deus, 1 minuto de adoração, 1 minuto de glória a Deus, por essa palavra que foi pregada. Por Deus te falo conosco. Começa a adorar, 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 começa a adorar. Adorar a Deus não é forçar a barra para sentir a presença. Adorar a Deus, aleluia, tem que ser naturalmente. Começa a adorar o nome do Senhor.